Você está no vídeo certo. Esse não é um vídeo de viagem. E por que será então que eu coloquei essa linda paisagem de Bia e eu passeando na praia? Para você lembrar que o fertilizante que eu estou revelando finalmente para você nesse vídeo de hoje, ele vem daqui, do mar. É considerado orgânico, por isso é uma excelente opção para você usar nas suas gordinhas. E vamos começar logo do início. Se você quer cultivar as suas suculentas e ter muito sucesso, você precisa caprichar no substrato. Esse aqui eu sempre estou mostrando em vídeo, esse branquinho é a perlita, que pode ser substituído por bolinha de isopor, que é bem acessível. Tem carvão triturado, esse outro aqui, ó, esse pedacinho maior, tá vendo? Casca de arroz carbonizado e tem pouquíssima matéria orgânica, menos de 20%. Essas coisinhas, elas ajudam na drenagem da água, mas elas não é uma comidinha para nossa planta. E como vocês já devem saber, as nossas plantinhas retiram do ar e do substrato todos os elementos que elas precisam para fazer a comidinha delas. Como aqui no viveiro eu optei por ter um substrato tipicamente de suculentas, eu faço a complementação com o Basacote, que é esse fertilizante de bolinha de liberação lenta e que ele tem principalmente NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E fazendo as minhas pesquisas, eu descobri que essas plantinhas que gostam muito de sol, elas precisam de um pouquinho de cálcio. Por acaso você usa farinha de osso nas suas suculentas? Pois é, foi justamente procurando a farinha de osso que eu esbarrei nesse pozinho aqui mágico, que é a alga de litotânio. Os principais elementos desse biofertilizante é cálcio e magnésio. Acontece que, por ele vir lá do oceano, ele tem uma composição fantástica. Além do cálcio e do magnésio, ele possui mais 70 elementos que são responsáveis pela nutrição da planta. Se você já é uma linda flor aqui da nossa casa, você já deve de ter ouvido em algum vídeo que as plantas realizam fotossíntese. Sim, é dessa forma que elas fazem a comidinha delas. Elas são seres especiais no nosso planeta que conseguem fazer sua própria comida. E agora eu quero dizer para você a relação que tem da alga de litotânio com a fotossíntese. Para tudo, e olha o brilho dessa jade, que coisa mais maravilhosa, que planta mais bem nutrida. E essa daqui de baixo tá mais ainda. Para as nossas suculentas ficarem assim super coloridas, elas precisam de fazer sua própria comida. E para fazer a sua própria comida, elas contam com uma coisinha chamada clorofila. Vou colocar aqui bem do ladinho para vocês verem uma molécula de clorofila. E ai, o que é uma molécula, hein? É um pedacinho de uma coisa que fica lá dentro das nossas suculentas e que vai dar essa coloração verde. Acontece que a clorofila é fundamental. É ela que pega a luz solar que chega até essa planta e transforma numa energia química que a planta pode fazer a sua comidinha. Seria mais ou menos assim, olha só, você tem o gás, você tem que queimar o gás, você tem que acender o fogão para fazer a sua comida. Não adianta nada você ter só o gás. É isso, não adianta nada só a sua planta receber a luz solar se ela não tem clorofila o suficiente para fazer o resto da comida. E é justamente aí que entra a alga de litotânio. Ela é riquíssima em magnésio e o magnésio é importantíssimo para compor a clorofila. E é claro, né, que uma planta muito bem nutrida, ela vai produzir as outras coisas que ela precisa, como a antocianina, que é uma outra molécula, uma outra coisinha que tem lá dentro da planta, que vai dar essa coloração nesses tons de vermelho e laranja e que deixa as nossas suculentas assim tão maravilhosas. Portanto, se você quer ter suculentas saudáveis, lindas, maravilhosas e muito coloridas, utilize nelas algum fertilizante que tenha magnésio.
Pois o magnésio precisa estar presente para fazer clorofila, para fazer comida, para ficar bonita. Ah, e eu já trouxe o nosso pozinho mágico aqui, a alga de litotâmio. Eu tô falando várias vezes para você aprender o nome, mas eu vou deixar aqui na tela também. E trouxe para cá para contar a você o quanto ela está relacionada com os nossos babies. Eu sei, eu sei. Todo mundo que começa a cultivar suculenta fica assim apaixonada pelos babies, quer fazer berçários que dê muito certo, berçário de sucesso, que cresçam. Quando você coloca uma folhinha e começa a nascer um babyzinho assim, primeiro nascem as folhinhas, quase sempre, e depois as raízes. Algumas vezes nascem as raízes, mas quando nasce raiz e não nasce folhinha, é por falta de sol. O sucesso do nosso berçário, ele está relacionado com a capacidade da planta produzir raiz. Esse é um berçário que eu estou fazendo de Letícia, totalmente já usando a alga de litotânio. Vocês podem ver pela cor que está maravilhoso, né? Eu já vou comparar já com as outras para que você possa ver. Em todas as pesquisas que eu fiz, e você, se quiser pesquisar, você vai encontrar muitos estudos a respeito desse biofertilizante, e lá nesses estudos dizem que ele é um bioativador. Ai, o que é isso, hein? Não complica, por favor! Para os berçários se desenvolverem e criar raiz, eles precisam de fósforo. Sim, o fósforo presente no NPK. No substrato que a gente prepara para fazer o nosso berçário, para plantar as nossas suculentas, tem muitos elementos químicos. E um deles é o ferro, que também é necessário para a planta. Acontece que são umas coisinhas que vivem brigando entre si. O fósforo que a gente coloca lá do NPK aqui, que vai ajudar no enraizamento, quando entra em contato com o substrato, com o ferro que tem no substrato, ele não é muito bem absorvido pela planta. Então, você tem que usar muito fertilizante para ver resultado. E olha só a mágica que é a gente aprender, a gente buscar o conhecimento, né? Em todas essas pesquisas que eu fiz, eu descobri que esse pozinho mágico aqui, ele faz com que o fósforo seja absorvido melhor pelas nossas suculentas. Por isso que vai promover um enraizamento mais eficiente e mais rápido nos nossos berçários. A mesma quantidade de água que eu estou usando nessa, eu estou usando nessa. Para um estudo dar resultados e a gente poder comparar, as condições ambientais, elas precisam ser idênticas. A folhinha da Sedeveria Letícia, que é tratada com litotâmio, ela é muito mais gordinha do que uma folhinha da Sedeveria Letícia, que não é tratada com litotâmio. Isso é visível. Para realizar esses testes aqui no viveiro, né, fazer esses berçários lindos e mostrar para você, eu pesquisei muitos documentos da Embrapa, muitos documentos de muitas universidades e de grandes produtores. E eles falam que eles obtêm 30% a mais de produtividade. Isso quer dizer plantas maiores, plantas com mais massa. E é isso que a gente pode perceber aqui. Nem parece a mesma planta. E as duas são Letícia. Para realizar esse experimento aqui no viveiro e para fazer esse vídeo para você e contar, né, como é que foi, eu deixei essas plantas todas fora do sombrite vermelho, porque o sombrite vermelho, ele altera as cores das suculentas. Então, elas são cultivadas ao tempo, com a mesma intensidade de sol e com a mesma regularidade de regas, pois nós sabemos também que o estresse hídrico, ele vai interferir na coloração das nossas suculentas. E isso eu vou te mostrar, vou te provar já. Olha só que belezinha! As suculentas caranculatas é assim, ou as pessoas amam ou odeiam. Essa Echeveria linguas, ela está sendo cultivada no mesmo lugar que essa daqui. Tomam a mesma quantidade de sol. E olha só a diferença. E eu posso provar para você isso.
Vamos virar aqui para ver? Olha só, opa, fica até difícil de ver. Essa planta, ela não apresenta estiolamento. Tá difícil porque tá com a mão na outro celular gravando para vocês. Ela não apresenta estiolamento. Isso quer dizer que ela está sendo cultivada em pleno sol, pois a planta que apresenta um espaçamento entre as folhas, ela é cultivada numa meia sombra. E perceba a diferença nas cores dessa mesma suculenta, da mesma espécie. Simplesmente porque essa daqui eu estou fazendo uso da alga de litotâmio. Inclusive, tem um negocinho pretinho lá, que é o pozinho, porque já já eu vou mostrar para você como que eu faço. Como eu coloco diretamente no substrato e quando tem que fazer a reaplicação, eu faço aérea. Que esses pozinhos danados, eles entopem os nossos borrifadores. Essa é a Echeveria zesta. Ela tá branquinha assim, porque eu apliquei terra de atomácia. Essa daqui, além da terra de atomácia, ela está sendo tratada com o litotânio. E essa daqui não. Recebem a mesma quantidade de sol, a mesma quantidade de regas, e você pode ver a diferença na coloração. A mesma coisa é com essa Campfire. Olha para isso. Olha que diferença! Deixa eu colocar mais pertinho para vocês verem. Elas estão aqui no viveiro, no mesmo lugar. Portanto, repito, recebem a mesma quantidade de sol e a mesma quantidade de regas. E aqui eu estou fazendo uso do litotânio muito mais colorida. A mesma coisa acontece aqui com a Perle, somente sol, e aqui sol e litotânio. Com as agavoides também fiz o mesmo processo e você pode ver. Essa daqui, com litotâmio, tá muito mais colorida do que a outra. Essa é uma Echeveria Golden Glow e eu trouxe 3 para vocês verem. Essa daqui está com o litotânio, ela está muito mais colorida do que essa daqui. E essa daqui, ela está no mesmo lugar que esta, só que ela não tem litotânio e ela está recebendo mais regas. Você pode ver aqui, o substrato dela mais escurinho, mais regas. Para você ver como que a água influencia na coloração das suas suculentas. A mesma coisa é aqui com a orelha de elefante. A minha belezura da minha coleção, ela está plantada num vaso que tem impermeabilização, por isso ele funciona mais ou menos como o vaso de plástico. Então, a rega não está interferindo e ela está mais colorida do que essa outra que não tem litotâmio. E essa daqui, ela também está no mesmo lugar aqui no viveiro, recebe a mesma quantidade de sol, só que ela está recebendo mais quantidade de regas. Já falei para vocês da questão do fósforo para o enraizamento das suas suculentas. Já falei do magnésio na molécula de clorofila. E eu preciso falar sobre o cálcio. O elemento mais abundante na alga de litotânio é o cálcio. Ele é importantíssimo para a sua suculenta, pois ele vai estar presente no que a gente chama de parede celular. É um negocinho lá dentro da sua suculenta que separa uma célula da outra, quer dizer, um pedacinho da sua plantinha do outro pedacinho, assim, são milhões e milhões de pedacinhos, e entre eles existe a parede celular. Muito saudáveis para enfrentar a época das chuvas do verão, comece a dar um suplemento de cálcio para elas agora. Assim elas vão ficar com a parede celular bem forte, as pragas atacam menos as plantas que têm uma parede celular forte, principalmente as temíveis cochonilhas. Foi bem pesquisando farinha de osso que eu achei esse pozinho maravilhoso, que é a alga de litotânio. Eu sei que a gente está em tempos de informações muito rápidas. E por ser rápidas, elas são muito rasas. A maior aventura nessa minha vidinha de 52 anos é aprender. Muitos saberes ao longo da nossa vida faz muita diferença. E para fazer um vídeo para vocês, eu faço um roteiro, senão eu esqueço de coisas que eu tenho que falar,
que necessariamente eu tenho que falar e acabo falando outras que são importantes, mas que não estavam no roteiro. Vamos ver como é que eu preparo a minha alga de litotânio? Antes disso, eu gostaria de dizer para vocês que não é invencionista da minha cabeça. Eu não venho aqui falar besteira para vocês. Eu realmente fiz um estudo aqui muitos meses, né, para ver se realmente tem esse resultado esperado. E em relação às cores das suculentas, eu procurei deixar fora do sombrite para ver realmente esse realce, né, das cores. Eu já venho usando aqui há alguns meses e tenho mostrado em vídeos aqui no canal. Então, a gente não pode dizer que é por causa da estação, que tem uma maior amplitude térmica, em que os dias são um pouquinho mais quentes e as noites mais frias, que está interferindo na coloração. Elas já estavam coloridas antes da chegada do outono e do inverno. E a gente quer que elas fiquem mais coloridas, né? E eu só gostaria também de acrescentar que a alga de litotânio é uma coisa tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que ela é utilizada na nutrição animal dos bichinhos lá nos pastos e também na nutrição animal dos humanos. Provavelmente deve ser por prescrição médica, né? Para suplemento de cálcio ou de magnésio, você compra as cápsulas de alga de litotânio e consome você também. Então, assim, é maravilhoso. O oceano é maravilhoso. Ele dá muitas e muitas e muitas coisas para que a vida na Terra aconteça. Bora mostrar aqui mesmo para vocês que a mesa tá lotada com as gordinhas. Aqui tem 1 litro de substrato. Para 1 litro de substrato, eu utilizo uma colher rasa de chá. É muito engraçado porque essa colher aqui, ó, ela não é nem de sopa e nem de chá. Eles inventaram uma outra colher intermediária aí. Porque a de chá é um pouquinho menor. Mas para não ter erro, eu tenho um medidor, esse aqui é exato. Se você faz mistura de fertilizante, das comidinhas, das suas plantinhas, na sua jardinagem, é interessante você ter essas medidas aqui. É muito fácil de encontrar nessas lojas que tem de tudo, de plástico, de cozinha. Essa daqui é a de chá e essa daqui é a de sopa. Então, assim, fica na medida certinha. Aí é só colocar aqui e aí a gente pega, coloca assim numa outra vasilha, né? Ou senão numa vasilha maior. E mistura. E aí o seu substrato já está pronto para você plantar suas gordinhas. Outra maneira de você aplicar a alga de litotânio nas suas gordinhas é fazendo através da pulverização. Porque ela é bem fininha, mas eu já vou te contar, viu? Em top. Por isso que eu vou te mostrar já já a outra forma que eu faço aqui no viveiro. Para evitar o entupimento do seu borrifador, você deve fazer a mistura. Aí depois você coloca um paninho limpinho e bem fininho aqui na boca do seu negócio aqui, ó. E faz a filtragem. Aí as partículas maiores, que geralmente são impurezas, elas vão ficar retidas no paninho. O que a planta precisa vai passar pelo buraquinho do paninho e não vai entupir o seu pulverizador. Aqui no viveiro, como eu faço 5 litros de uma vez, eu coloco 1 colher de sopa, que são 5 colheres de chá. E aí você agita. Olá! É bom para os tchauzinhos aqui da gente, ó, ficar bem firme. E já está pronto para você fazer a nutrição da sua suculenta. Quando eu faço por pulverização, primeiro eu faço a rega normal, o substrato fica bem molhadinho. Aí depois eu venho com a rega do pulverizador que tá com o meu nutriente. Não tem nenhum perigo de aplicar durante o dia, no sol, não queima de jeito nenhum a sua suculenta. Eu já fiz aqui no viveiro várias vezes, assim, vários horários diferentes do dia e nunca ocorreu de queimar nenhuma suculenta. Você tem esse instrumento aqui na sua cozinha? Ai, aqui no viveiro, as coisas da minha cozinha acabam vindo tudo aqui para usar em jardinagem. Essa daqui é de ferro e ela tem uma história muito bacana na minha vida, porque ela é desde a época que eu tinha mercado. Ela era da padaria, eu tinha várias dessa, que era para peneirar açúcar de confeiteiro. Acabou-se o mercado e agora veio para cá, para servir de utensílio de jardinagem. 1 colher e eu coloco na peneirinha. Já vou colocar lá em cima porque já vai cair, porque é bem fininho.
Como aqui no viveiro eu tenho muito trabalho e fazer a pulverização demora muito tempo. E eu já quero mandar já um grande beijo para minha amiga Ana Machado. Ela também trabalha com suculentas. Eu já tive o prazer de ir lá no viveiro dela. Tem vídeo da caravana suculenta aqui, de nós papeando lá, papinho de comadre de suculenta, e foi muito bacana. E eu aprendi com ela isso, tá vendo só? A gente sempre aprende, a gente aprende todos os dias. Eu coloco assim, peraí, vamos trazer pra cá, ó. Na hora que eu tava mostrando aqui, se você reparar, nessas bandejas, elas estavam até com um pouquinho de pozinho em cima, porque depois eu fiz a rega e não caiu tudo. Mas é assim que eu faço, eu pego uma colher e simplesmente vou peneirar aqui em cima, ó. Ah, tá dando pra ver? Tá dando pra ver. Tá vendo? Peneiro bem assim, toda a extensão. E na outra também. E depois eu venho com a água. E conforme a água cai, vai entrando dentro do substrato. E aqui no viveiro dá muito certo, porque minhas bandejas são quadradas. E os potes também são quadrados. Então aqui nos potes eu venho aqui, ó. E é a mesma coisa. Como os potes quadrados ficam um do ladinho do outro, não tem espaço, então não há desperdício de produto. Se não cai nesse aqui, cai nesse daqui. E é dessa maneira também que eu faço a aplicação da terra de diatomácea, porque ela também é danada para entupir os meus pulverizadores. Essa aplicação aqui eu faço quando eu não coloco no substrato ou quando eu tenho que fazer a reaplicação. Aqui no viveiro eu faço de 4 em 4 meses. Isso quer dizer 3 vezes ao ano. Voltar as minhas gordinhas para um lugarzinho no sol. Lembre-se, para você ter sucesso no cultivo de suculentas, elas precisam de sol, porque a maioria absoluta delas são de sol. Gostou desse vídeo? Deixa seu joinha para eu saber, e para o YouTube também, né? Que daí ele manda para outras pessoas. Tem um amigo, participa de um grupo que ama suculenta, compartilha esse vídeo lá, compartilha nos grupos de Facebook, de WhatsApp. Eu acho que eles vão gostar de saber disso. Que tem como cultivar essas lindezas dessas gordinhas sem afetar muito o planeta. Pois o excesso de fertilizante contamina o solo, contamina os lençóis freáticos, as nossas águas, e isso não é bom. O planeta já nos dá tudo o que precisamos. Olha só, tanta coisa boa que eu falei para você, que vem do mar para a planta, é de vida para a vida. É tudo um ciclo aqui no nosso planeta Terra. E antes de dar tchau, quero convidar você a ser membro aqui do nosso canal. É só apertar esse botãozinho aqui, ó, que tem as categorias lá de membros. É uma assinatura, por isso você vai contribuir financeiramente para o canal, mas é um valor assim, bem pequenininho. A primeira categoria é 1 litro de leite que você vai doar por mês. E com isso você vai me ajudar a eu trazer cada vez mais informações para você e para outras pessoas também. Quanto mais conhecimento a gente agrega na nossa vida, melhor é para nós humanos e para o planeta. Por isso, se você gosta muito, muito, muito do canal Linda Flor, seja membro e tenha vantagens exclusivas. Agora, se você não é membro, não tem problema nenhum. Eu vou continuar fazendo os vídeos com o mesmo amor e carinho para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, que é daqui a 2, 3 dias. Passa rapidinho. Gratidão.